Ba-dum-bum, 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 easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very. Oi, gente, tudo bem? O Jeito Goiano já está no ar, mas antes de começar, aproveita para me seguir no Instagram, @Andressa_Vasconcelos_R. Por lá eu dou várias dicas e também mostro um pouquinho de como está o planejamento da hora do sim, que é o meu casamento com o Léo. Vamos começar, que o programa de hoje tem muita coisa legal e a primeira delas é um Fica a Dica com o Sicoob Secovicred sobre crédito para condomínios. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui no Sicoob Secovicred e eu tô aqui com a dona Adriana, ela que é síndica profissional, e eu queria já primeiro agradecer a senhora por vir conversar com a gente, contar um pouquinho dessa história da senhora com a Secovicred. A senhora, síndica profissional, administra hoje quantos condomínios? Administro 5 condomínios. Desses, quantos tem conta na Secovicred? 4 condomínios desses têm conta. E eu fiquei sabendo que a senhora, depois que entrou num desses condomínios, conseguiu mostrar os benefícios da Secovicred para eles, para que eles abrissem conta. Como que foi isso? Foi exatamente. Depois de 17 anos nós estávamos no outro banco, aí nós fomos atrás de um financiamento, nós vimos todas as vantagens, né, do Secovicred, e a gente pegou, e eu convenci na Assembleia que a gente viesse para cá por todas as vantagens que o banco oferecia para a gente. E entre essas vantagens, o que mais chamou a atenção da senhora e até dos moradores? Primeiramente foi a taxa, né, do financiamento, que foi bem menor do que o que a gente já estava, inclusive, já estava negociando. E depois o atendimento também é excelente, assim, bem assim, especializado, sabe? Então nós gostamos muito da facilidade do aplicativo, achei muito fácil, porque tem uns aí que é bem complicado, né? A gente precisa de tempo, precisa ser prático. E o aplicativo do Sicoob é muito prático. Então, e até esse contato, né, com o pessoal da agência que se torna mais fácil. Sim, é isso que é a relação ao atendimento. O relacionamento com a gerente é muito bom, muito próximo. Ela atende a gente assim muito rápido. Então realmente é muito bom a vinda para cá, do Sicoob. E qual que era o financiamento que vocês estavam buscando na época? Foi um recente, inclusive, está vigente no momento, que foi a reforma da fachada e da portaria do condomínio, né? A gente estava procurando financiamento, já estava praticamente fechado com outro banco. E aí nós vimos para o Sicoob, vimos as vantagens, a gente reverteu e veio para cá. E as taxas da Secovicred eram melhores? Melhores, bem melhores do que o outro, bem melhores. E esse, inclusive, é um dos produtos da Secovicred. Daqui a pouco a gente vai conversar com a gerente de relacionamentos aqui da Secovicred, que vai contar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho para a gente. E nos outros condomínios, o relacionamento é da mesma forma? Os moradores também têm essa facilidade em relação quando precisa de alguma coisa? É porque, assim, os bancos todos eu fiz um financiamento, né? Um foi para telhado, outro foi para pintura da fachada, né? O outro foi para reforma de portaria também. Então, todos teve financiamento aqui dos 4, né? Os 4 condomínios já teve financiamento tem aqui, um financiamento, pelo menos um financiamento daqui. Tem sim. 2 estão vigentes, inclusive, os outros 2 já finalizou. Aí, com relação ao relacionamento, é mais realmente do gerente com o síndico, né, com o responsável legal. Mas, assim, a gente tem muita facilidade, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma burocracia, não. É sempre muito bom o relacionamento. E era até um questionamento que eu ia fazer para a senhora em relação a facilidades. Quando a senhora chegou para fazer o financiamento, teve alguma dificuldade? Documentação? Foi tudo muito claro? Sim, ficou tudo claro. Nós fornecemos, né, de acordo com o que eles pediram. Às vezes demora um pouquinho, mas até realmente a gente tem que ser mais seguro nessa situação, porque afinal de contas, né, o empréstimo, às vezes, valor bem alto. Mas deu tudo certo, nós estamos lá felizes com a nossa obra. E para a senhora, como que a senhora vê esses financiamentos, os benefícios? Qual que é a importância disso, tanto para o condomínio, até para os moradores, né, que vão ter ali uma fachada nova, mais bonita? É muito importante, porque a gente quer levar melhorias e valorização para o patrimônio, né, dos nossos, inclusive tem um que eu moro lá. Então isso é muito importante, a gente quer levar melhorias, né, benefícios, e deixar o nosso condomínio mais valorizado,
né, mais bonito, e a gente tem lá uma convivência melhor, né, mais harmoniosa entre os moradores, porque fica melhor de se viver, né, no lugar. Então, assim, muito importante realmente. Que é um ponto muito importante, né? Às vezes a pessoa vê ali reforma e pensa, vem mais um gasto. Mas, na verdade, quando a gente está reformando o condomínio, a gente está valorizando o nosso imóvel. Valorização, bem-estar, né, tudo isso. Exatamente. Ó, dona Adriana, a gente vai ficando por aqui, eu vou conversar agora com a gerente para ela contar mais um pouquinho desse financiamento, mas muito obrigada por vir conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, estou à disposição. E agora a gente está aqui com a gerente de relacionamentos do Cicobi Secovicred, Frankmara Alves. Frankmara, ouvi falar muito bem de você. Obrigada. Quero te agradecer por vir conversar com a gente, contar um pouquinho da Secovicred e queria que você falasse quem que é o protagonista para a Secovicred. Hoje o protagonista para a Secovicred é os condomínios. Na verdade, a cooperativa ela foi fundada, ela foi criada pensando nos condomínios, né? E pensando na necessidade que eles tinham e não era alcançado fora, né, das cooperativas. Então, a gente, pensando nisso, a gente criou vários serviços, né, vários produtos para atender esse público que tinha essa necessidade. Quando a gente fala das necessidades dos condomínios, que necessidades são essas? Que eles não encontravam em outro lugar e a Secovicred falou, não, aqui a gente vai atendê-los. Então, o condomínio, ele é sem fins lucrativos. Então, às vezes, fora, em outros bancos, ele não tinha valor. Ele não era tão reconhecido porque não traz tantos benefícios, né? E aqui para a cooperativa, a gente entende essa necessidade deles e encaixou essas necessidades junto aos nossos serviços. E uma das coisas que a gente escuta muito dos cooperados é em relação ao relacionamento. Para todo mundo é de uma boca só, que é muito personalizado, que é próximo. Esse é um ponto importante para vocês? É algo que é assim, principal, é primordial? É primordial o atendimento com o associado. Então, o nosso diferencial fora o cooperado nem sabe quem que é o gerente, né? Ele procura um atendimento depois de uma semana que alguém vai retornar e aí ele às vezes precisa ir até a sua agência. Aqui não. Aqui a cooperativa, ela atende o associado quando ele precisa, no momento que ele precisa, entende as necessidades dele e está ali para atendê-lo. E tanto no WhatsApp, em ligação, a gente faz visitas também para esse associado para entender como que está ali, o que ele está precisando de fato para a gente atender. E independente de ser, a gente está falando de condomínio, que é o protagonista para a Secovicred, mas esse relacionamento, ele é próximo, assim, independente de ser um cooperado CNPJ ou CPF, né? Isso, ele se estende a empresas, pessoas físicas, condomínios, imobiliárias, né? Ele atende todo o público. Antigamente, a cooperativa ela foi fundada para condomínios e imobiliárias. Hoje não. Hoje ela está aberta ao público. E essa é até uma dúvida que a gente vê que muita gente tem. Quando a gente fala da Secovicred, o pessoal fala assim, mas não é só imobiliária e condomínio que pode ter conta lá? Não. E não é mais, né? Antigamente realmente era, mas hoje não existe essa diferença mais. Não existe. A gente está aqui para atender tanto pessoa física, jurídica, né? A gente atende até os kids, né? Que é a poupança kids para as crianças estarem também participando, né? Dessa ação financeira, né? E aí, voltando agora para os condomínios, a gente sabe que tem vários tipos de produtos para esse público. E um que a gente conversou agora há pouco com a síndica profissional é o financiamento para reforma. Sim. É algo muito procurado aqui? Sim. A cooperativa ela tem uma linha de crédito para esses associados, né, para o condomínio, para atender reforma, atender portaria remota, né, às vezes eles querem alterar para a portaria remota, querem fazer impermeabilização, sim, são para modificações todos os serviços, no geral, consegue esse financiamento. Consegue. E aí, eu queria saber agora em relação às taxas, porque me disseram aqui, principalmente a síndica que a gente conversou, que as taxas são atrativas. A cooperativa ela trabalha hoje com a melhor taxa do mercado, né? O cooperado, a gente vê o tempo de relacionamento que esse associado tem conosco, quantos produtos ele possui
Então, quanto mais produtos ele possui junto à cooperativa, menor é a taxa para ele. Então, a gente só vai reduzindo a taxa com o tempo de relacionamento, com a quantidade de produtos, né? Então, hoje a melhor taxa do mercado é a nossa, sem dúvida. E aí acaba que vai ficando personalizado para cada cliente, né? Para cada cliente. Não dá para, tipo, um condomínio, um gestor de condomínio falar para o outro, olha, a taxa é tal porque depende da conta dele com vocês. Isso, porque depende do tempo de relacionamento que ele tem conosco, tem todo um processo que a gente tem que dar uma olhadinha e estudar, mas com certeza é a melhor taxa. Eu sei que existe outros tipos de financiamentos também. Sim. Quais são eles, só para quem está em casa já conhecer? Sim. Para condomínios a gente tem para serviços, né, que é para reformas, e tem o de energia solar, que está sendo muito utilizado agora, né, a gente está à procura de energia limpa e a gente está oferecendo esse financiamento para esses associados. E esse é um ótimo tema para a gente falar no próximo programa. A gente volta aqui na Secovicred para contar para o pessoal como é que funciona. E lembrando que não é só para condomínio o financiamento. Ele é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica também. É isso, Frankmara. Muito obrigada. E a gente vai estar sempre por aqui agora. Conta conosco. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred. Na Longevitar, sua farmácia de manipulação, a confiança dos nossos clientes é nosso maior valor. Cuide da sua saúde com quem você confia. Momento de investir em manipulados é agora. Na Longevitar, oferecemos tratamentos personalizados com tecnologia de ponta e excelência, garantindo o melhor para a sua saúde. Longevitar, inovação e confiança para uma vida com mais qualidade. O que é beleza? É o brilho fugaz de um olhar? A suavidade de um sorriso? Ou a complexidade de um rosto que conta histórias? Beleza não é apenas uma questão de aparência. É um reflexo da alma, um espelho das emoções, uma expressão de identidade. Na H-Derma, questionamos o significado de beleza. Para nós, beleza é confiança, é autenticidade, é sentir-se bem na própria pele, é se sentir confiante para entregar o seu melhor. Através da nossa linha de produtos para estética avançada, procuramos redefinir padrões, desafiando o convencional e elevando o conceito de cuidado estético. Por isso, o nosso maior compromisso é entregar a beleza de ter tudo o que você precisa em um só lugar. E o Léo bateu um papo com a campeã da Copa Truck, Bia Figueiredo. Vamos acompanhar. Fala, turma! O 062 Motor Show de hoje é aqui no Autódromo de novo, aqui tá virando nossa casa. Mas o assunto é a primeira vez. Bia Figueiredo, Copa Truck, agora como campeã da categoria. Um prazer te receber aqui. Prazer estar com vocês também, que estão sempre aqui no Autódromo, agora quando a Copa Truck comigo. Realmente, a gente chega aqui ao final de 2024, né, finalizando o campeonato da Copa Truck como campeã já, uma etapa de antecedência na categoria Elite, né, então uma grande alegria para mim, um título desse, meus 30 anos de carreira. Estou muito, muito feliz com os 800 quilos a menos nas costas também, né, e só alegria, só já focando aqui em 2025. Eu quero falar muito da sua carreira, porque, como você falou, 30 anos de carreira, passou por várias categorias. Mas falando primeiramente da Copa Truck, essa é apenas sua segunda temporada. Como que foi essa adaptação tão rápida aos caminhões, que é
totalmente diferente a tudo que você tinha pilotado antes, né? É verdade. Até brinco aqui na Copa Truck, os ex-pilotos de Fórmula Indy andam bem aqui, né? Felipe Jafone, o Christian Fittipaldi já veio aqui, andou bem. Então, cheguei aqui sem expectativas, né? Mas me adaptei realmente muito bem ao caminhão. Eu acho que tem uma evolução, né? Esse ano foi de amadurecimento, de mais experiência para concretizar o título. Mas ano que vem vai ser pauleira, né? Só gente boa, mas confiante, né? Que dá para melhorar bastante coisa, a gente vai estar competitivo na Pro também. Você está na equipe que tem um cara que é ícone da categoria também, o Berval Andrade. Como que foi o apoio que ele te deu também, assim, porque assim, é tudo novo, mudou de segunda temporada apenas, ano passado foi só a estreia e foi muito bem, e esse ano já sendo campeã. Como que foi esse apoio dele, da equipe, com você? O Berval, talvez a chave, né? A pessoa-chave que me trouxe, aquele que me ligou, batalhou, né? Tem o Rodrigo Machado, meu empresário também, Walter Savalha, que apoiou, né? A gente conseguiu estruturar a minha vinda pra cá. E eu, um ídolo aqui da categoria, o nosso Nigel Mansell, né? O cara que win or wall, vence ou é muro. Mas a gente se dá muito bem, né? Tem sido um grande companheiro de equipe, uma pessoa que eu, né, tento explorar ao máximo para pegar a experiência. Então, 25 anos, né, de carreira dentro da Copa Truck. Então, a ideia é continuar juntos aí o ano que vem, né? E agora batendo roda na Pro. E não tem como falar da Bia sem falar de Fórmula Indy. Você que correu numa das principais categorias do Mundial, foi a primeira mulher a vencer lá, inclusive. Aqui, a primeira mulher a ser campeã, na Stock você foi a primeira mulher a ser piloto. Na sua vida, você é primeira em vários momentos. Como que foi para você, como é para você estar vivendo esse momento de a mulher estar no topo? É um momento, acho que muito especial para as mulheres no automobilismo, porque hoje a gente vê cada vez mais meninas, quantidade. Aqui no Brasil a gente teve mês que quase todas as meninas venceram corrida, né? A Thaline na HB20, eu na Copa Truck, a Antonella na Porsche, Rafa Ferreira na F4, Bruno Tomazelli teve pódio. Você vê que quase todas as categorias nacionais a gente tem uma representante e sempre ali no pódio, andando bem, o que mostra sim que é possível, mesmo sendo muito poucas, né? Imagina se a gente tivesse muito mais meninas, né? Com certeza os resultados viriam ainda com mais consistência. E você também participa de um projeto que é o FIA Girls on Track. A gente já falou com a Raquel Ló aqui no programa, que é um movimento para trazer as mulheres realmente para o automobilismo. E você também é presidente da comissão feminina do automobilismo. Quando foi que você deu esse trato, falou assim, nossa, eu preciso usar o meu nome, usar meu carisma, minha força para trazer mais mulheres? Porque a gente está vendo realmente, está aumentando, mas ainda são poucas, né? Não, com certeza. Eu nunca fui muito ajudada por mulheres na minha carreira, né? Sempre quando eu chegava numa categoria, tinha uma mulher lá, ela, opa, sou eu a única aqui, sai, né? E quando eu fui correr na Fórmula Indy nos Estados Unidos, eu comecei a participar de um grupo de mulheres empreendedoras que se ajudavam. E aí que me deu um clique, eu falei, uai, putz, que besteira, né? Se eu continuar esse ritmo, né? Se eu continuar esse ritmo, a gente vai ter muito menos mulheres, né? Porque vai demorar muito. E aí eu já voltei para o Brasil com uma outra ideia de tentar ajudar. Aí eu tive a Raquel como engenheira na Stock Car e a gente começou de uma forma mais tímida e indireta a mexer alguns pauzinhos, né? Até que o Giovanni Guerra me chamou para ser representante da FIA Woman, que é um braço da FIA para mulheres. Sou representante da América do Sul. E aí eu comecei a entender os projetos FIA Girls on Track, que a FIA faz no mundo todo. Trouxemos para o Brasil, aí foi criada a Comissão Feminina de Automobilismo, e é um grande sucesso, né? Já é a comissão mais premiada da nossa confederação. A gente ganhou o prêmio José Abed Award no ano passado como maior projeto de desenvolvimento social e de esporte. A gente atende, esse ano foram 250 mulheres, ano passado também por volta de... Então são mais de 500 meninas que participaram dos nossos projetos. Dá muita alegria, né? E deixar esse legado, sem inspiração, trazer mais oportunidade para que seja, né, uma porta aberta para mulheres em todas as possibilidades de trabalho aqui dentro. E esse projeto, conta o pessoal de casa um pouquinho, principalmente para as mulheres que gostam de motores, querem participar, um pouquinho como elas fazem para poder participar. A Raquel explicou um pouquinho mais detalhado, mas principalmente a parte mais mecânica, mas você representa todas, né? Tem a parte de comunicação, mecânicas, pilotos. Como que funciona mesmo o projeto? A gente tem na comissão feminina eu, a Raquel Ló e a Bruna Frazão. A gente se ajuda em tudo. A Raquel acaba realmente liderando mais o projeto de mecânicas e engenheiras de estágio em motorsport. Mas no nosso próprio estágio tem meninas jornalistas, mídias sociais, administrativa. A gente abre para todas, né?
Eu acabo focando também a parte de pilotagem, a Bruna de fazer todos os eventos acontecerem, que ela é realmente a mulher dos eventos, né? A Bruna faz um excelente. A gente se adiciona, né? Unidas ali, e temos um monte de voluntários, meninas que ajudam. Esse final de semana agora na Fórmula E, infelizmente a Raquel a gente não tá lá, mas a Bruna tá com 10 voluntárias nossas incríveis, que já entendem o projeto, já sabem como fazer tudo sozinha. A gente montou um time muito leal, assim, aos projetos e que ajuda muito aí no desenvolvimento. E quando acontece esse tipo de evento internacional, como a Fórmula E, a Fórmula 1, Rio WEC, o trabalho dessas meninas são da mesma forma, tem a mesma liberdade? Eu falo na questão de liberdade, porque a gente viu na Stock, a gente vê que as meninas realmente participam. Desses internacionais, elas participam também? No caso da Fórmula E e da Fórmula 1, elas são estudantes só para conhecer. Então elas conhecem os bastidores, veem como funciona, bem naquela fase assim de 12 a 18, 25, 22 anos, né, que elas são estudantes e estão querendo, né, saber que caminho tomar na vida, e a gente quer que elas vão para o automobilismo. O estágio em motorsport já são para mulheres que já estão trabalhando, já são estudantes, engenharia mecânica, administrativa, e aí sim elas colocam mais a mão na massa, né, nas equipes, né, nacionais, a Copa Trek que a gente fez, Stock Car. Então cada projeto tem um intuito, né, mas os internacionais, até porque é muito difícil, são eventos muito rígidos, né, realmente só mais para meninas e estudantes conhecerem. E você, completando 30 anos de carreira, como que você define a sua carreira e define, na verdade, a sua carreira em uma palavra? Você humilde, assim, excepcional. Carreira excepcional. Eu sou muito orgulhosa da minha carreira, então eu acho que ela é excepcional. E a gente deseja para você muitos anos ainda de carreira, mas pensando no futuro, como que você vê o crescimento das mulheres e, na verdade, como você vê, o que você espera das mulheres dentro do automobilismo? Eu acho que é um futuro brilhante, né? Realmente a gente precisa dessa quantidade no geral, né? A gente nas pilotas para ter performance, mas acho que estamos dando os primeiros passos para isso acontecer, que no médio e longo prazo a gente efetivamente tenha sucesso nessa meta. E a gente está finalizando o ano, a temporada vai ter mais etapa de Goiânia, mas você já foi campeã. Planejando 2025, você já pode dar um spoiler pra galera de casa, o povo é meio curioso. Você continua na SG, só na Truck, ou tem alguns outros projetos que você pode contar pro pessoal? Bom, me sigam no canal Bia Figueiredo, né, no Instagram, que aí eu vou anunciar lá logo qual vão ser, né, minhas atividades no 2025. Olha, foi um prazer falar com você. Eu que acompanho, sou apaixonado pelo automobilismo, sempre quis falar com você. E sempre que estiver por Goiânia, na Truck ou qualquer outra categoria, fala com a gente. Um prazer. Obrigado aí todo jeito goiano. Um beijão. Pessoal, é isso. Espero que tenha curtido. Até a próxima. Fui! E aí, curtiu? Agora eu vou bater um papo com o Dr. Bones sobre lipedema. Oi, gente, tudo bem? Doutor, eu falei que a gente ia voltar, voltamos. Na nossa última conversa, falamos sobre um protocolo para o verão e o senhor me contou que uma das queixas das pessoas, principalmente para o fim de ano, é a questão do lipedema, das celulites. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero agradecer por o senhor topar vir conversar com a gente novamente. Um prazer. Assim, eu adoro conversar sobre assuntos que envolvam saúde e estética, e são assuntos quentes hoje, né? Tanto na internet como no consultório. O lipedema, parece que a gente descobriu um mundo com esse novo diagnóstico. Então eu fico pensando, quantos diagnósticos novos a gente ainda vai descobrir na vida, porque há 3 anos atrás ninguém falava disso e agora parece que todo mundo tem isso, assim, um pouco exagerado, mas foi legal que muitas mulheres que sofriam de uma celulite que nada resolvia, na verdade elas viram que elas não são tão culpadas assim. Eu vou contar um relato aqui pessoal. Eu sempre me senti muito incomodada com as minhas pernas. Sempre tive as pernas muito grossas e sempre foi um problema pra mim, porque short
sempre ficava largo na cintura e nas pernas, sempre muito justo. E aí, academia, fazia academia, parece que não resolvia. Eu sempre gostei de andar de bike, tinha que tomar cuidado, porque parece que as pernas ficavam mais grossas. E aí, recentemente, recebi o diagnóstico de lipedema. E aí, quando eu engordava, o primeiro lugar que engordava era nas pernas, e celulite parece que ficava ainda mais visível. Sim. E aí, quando eu recebi o diagnóstico do lipedema, parece que assim, tudo fez sentido. Então, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é o lipedema e qual que é a diferença dele para uma celulite comum, de quem não tem lipedema. Perfeito. Primeira coisa, a gente está descobrindo muita coisa do lipedema ainda. Várias profissões começaram a conjunto estudar o lipedema. Vascular, cirurgia plástica, dermatologia, nutrólogo, nutricionista. Então, nós todos ainda estamos formando algumas verdades sobre o lipedema. De qualquer forma, o que nós sabemos? É uma doença crônica, genética, da gordura inflamada. E muitas das vezes, por mais que você tenta desinflamar, ter hábitos de vida saudável, fazer atividade física, por si só não é suficiente para desinflamar aquela gordura. Essa gordura está doente, então às vezes você tem que retirar essa gordura em alguns casos. E quando nós estamos falando de um lipedema e ele é classificado grau 1, grau 2, grau 3, lembrando que o local mais comum são nas pernas, mas também pode estar nos braços, lembrando que é mais comum nas mulheres, mas também pode afetar os homens. Mas vamos pensar do lipedema grau 1, que às vezes é o mais comum, porque quando está avançado, a gente não tem muito dúvida do diagnóstico. Mas o lipedema grau 1 é muito parecido com a celulite. Então, o paciente acha que tem uma celulite e ele tenta todos os tratamentos e não responde. Então, uma celulite que não responde à mudança de hábitos de vida, aos tratamentos convencionais que a estética, a dermatologia te oferece, você já tem que acender uma luz de alerta para lipedema. Além disso, a característica que o lipedema tem é que ele dá alguns sintomas sistêmicos que a celulite não dá. Às vezes vai passar a mão na perna, além de você sentir aquela areinha, como se fosse aquela irregularidade da pele, você também sente aquilo ali, uma sensibilidade, uma dor. Tem vezes que a paciente sente a perna pesada ou dor nas pernas. Então isso tudo, a perna cansada. Então, às vezes veste uma calça ali e fica marcado. Justamente. Né? Então tudo isso chama mais atenção do lipedema do que para a celulite. Só que nesse primeiro momento, o tratamento, independente se é um ou é outro, passa pelo mesmo caminho. A história de mudar verdadeiramente o estilo de vida. Aonde no mundo que é comum a bebida alcoólica, que é comum culturalmente falando, a ingesta de açúcar na mesa, que é comum a gente comer carboidratos simples, cedo, água, à tarde e à noite, que a gente não ingere a quantidade de água que precisa. Tudo está mais ou menos na mesma esfera, vamos dizer assim, tanto o sedentarismo, como a celulite, como a gordura localizada, como o lipedema. Mas só que o lipedema, ele é o único que às vezes a gente tem que ter mais atenção, mais cuidado para a gente conseguir entregar um resultado melhor para o paciente. Tá certo, doutor. Muito obrigada. As portas estão sempre abertas para o senhor. Digo mesmo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O Jeito Goiano de hoje está chegando ao fim, mas antes de acabar, quero desejar um Feliz Natal para vocês, cheio de amor, que Jesus renasça no coração de todos vocês, e quero aproveitar também para pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais, @programa Jeito Goiano. Aproveita também para se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Jeito Goiano. Até a próxima, tchau, tchau! Easy as pie.
lemon, apple or cherry. Loving you is so very